Olá, amigos do FIB Esporte. Hoje nós vamos conversar. Eu vou dizer para vocês, um atleta, já foi campeão de natação, já participou de corrida, triatlo, jiu-jitsu, muay thai. Eu vou falar com Thiago Zancopé Santo Pietro, mais conhecido por Zanca. Tiagão, beleza, querido? Olá, tudo bem? Como vai? Uma honra estar aqui. Obrigado. Não, o prazer é todo nosso. Já quero agradecer a você por ter aberto um espaço na sua agenda para atender aqui o FIB Esportes, né? Opa, sou fã do FIB Esporte. Bom demais. Tiago, eu queria que você falasse para o nosso telespectador quando que você começou. Vamos falar primeiro de natação. Cara, eu sou um cara muito privilegiado porque eu nasci numa casa de 2 educadores físicos. Meu pai e minha mãe são professores natos, né? Nasceram para isso. E meu pai sempre foi técnico esportivo, sempre mexeu com natação, com futebol, né? Então, com 5 anos de idade, eu estava treinando. Poxa, que maravilha. Né? Então, mas não porque eu era obrigado, né? Eu poderia sair da piscina e brincar com o resto das crianças, mas eu gostava porque todo mundo em minha volta fazia isso, era isso que eu tinha como referência. Mas aí, desde pequeno, então, a sua alimentação já era bastante regrada para isso também. Eu brinco, falo que meus pais são bitolados, né? Meus pais são super saudáveis e eu trouxe isso para a minha vida adulta. Né? Eu acredito muito no poder do bom exemplo e com isso eu tenho uma vida saudável, eu me alimento bem, eu como quando precisa comer, não passo fome nem faço exagero. Bom demais. Bom, você falou que começou a aprender a nadar bem pequeno. Com quantos anos você começou então a entrar na piscina? Eu comecei a treinar bem criancinha, bem pivetinho mesmo. Mas as competições eu já fui logo de criancinha, já participei. Meu pai era um dos técnicos da equipe, né? Aí eu comemorava em Garça, na época. Eu ia para Marília, no Iara, que é ali do lado, treinava lá e tinha as competições, os regionais. Então, desde os 5, 6 anos de idade, eu já fui inserido nesse ambiente de competição, aí, de treinamento. Mas a cobrança era maior. A cobrança cresceu quando a gente começa a apresentar resultados. Né? Meu técnico, meus professores sempre deixavam aquele treinamento for fun, assim. O dia que a criança não está afim de treinar, ela brinca. Né? Então, eu sempre, desde criancinha, estava nesse ambiente, mas eu não tinha aquela cobrança de resultados. Isso foi vir bem depois, quando eu já era maduro, quase um adulto, aos 7 anos de idade. Né? Aos 7 anos é quase... Já participava. Eu sei que você trouxe várias, inclusive, gente, aqui, parece... É um balaio de gato aqui, o que tem de medalha aqui dentro, mas ele já separou algumas aqui, tem outras que vocês vão ver ali. Qual que foi a medalhinha número 1? Aquela que, como se fosse do tio Patinhas, falava que era moedinha número 1. É a minha de estimação. Né, ela é uma medalha dos Jogos Estudantis em Oriente, São Paulo, na piscina municipal, que a gente foi nadar de 1988. Século passado. Em 88, você tinha o quê nessa época? 8 anos de idade? Para 9, 8 para 9. Então essa aqui foi, no caso, a sua primeira medalhinha. Essa primeira medalha ficou pendurada na cabeceira da cama, assim, por mais de 20 anos. Bacana. E aí foi acontecendo as conquistas. Você separou algumas aqui, gostaria que você comentasse a respeito. Essas medalhas de natação, claro que foram muitas outras, né? Essas aqui são as mais importantes, né? Aqui tem medalha de campeonato paulista, aqui tem medalha de campeonato brasileiro. Teve um brasileiro que eu peguei 3 medalhas, né? 3 medalhas por quê? Foram 3 estilos? 3 provas diferentes. 3 provas diferentes. Tipo, aí nado livre, borboleta, nado peito? Isso, revezamento. Eu já ganhei medalha também nadando em grupo. Meus amigos eram bons, sempre, né? Então, esse lance do revezamento, tem o revezamento em dupla e também tem aquele revezamento 4x4 que fala lá, né? Isso, aí tem o revezamento em medley, né? O revezamento é a parte mais gostosa da competição. Né? É onde todo mundo se conhece, onde todo mundo conversa, porque fica, a cada balizamento, a cada raia, fica 4 atletas que estão juntos desde manhã na arquibancada. Então, é uma festa, sabe? A natação é um negócio legal porque ninguém confunde adversário com inimigo, né? Se for ver em alguns outros esportes, as pessoas não separam muito bem isso. Já aconteceu, é uma curiosidade, acho que muita gente tem até de perguntar isso. Você está ali numa raia, já aconteceu naquela empolgação, né? Alguém errar e acabar enroscando o braço naquela divisão de raia lá? E até um perigo, porque ela quebra dedo.
né? Eu já vi gente, um amigo nosso daqui de Bauru, numa competição, ele pôs a mão na raia e puxou para dar uma roubadinha e foi desclassificado. Então, dá para acontecer assim. Só que encostou na raia, perde pontos também? Depende. Se trombou na raia, não. Perde tempo só. Sim. Mas se ele segurar a raia e tentar gerar uma propulsão, tentar se acelerar, puxando a raia, pondo o pé no chão, também desclassifica e acabou a prova. Pode até terminar, mas na hora que terminar, o árbitro vai te falar que você foi desclassificado. Esse lance do revezamento, como você disse aí, se a sua equipe está bem mais à frente da outra, pode acontecer do terceiro ou quarto atleta se folgar um pouco e vir já nadando um pouco mais? Jamais. Tá, se todos na mesma adrenalina, ninguém olha para trás. É muito rápido a natação. Às vezes você tem 55 segundos para resolver uma prova, né? 50 e poucos segundos para nadar 100 metros. Então, hoje em dia, o revezamento ninguém olha para trás. É complicado porque na hora que dá aquela virada, bate o pé do lado da piscina e sai, se o outro ainda vem vindo, né? Eu não sei motiva mais ainda. Se você que está batendo os braços, se você consegue ver quem já está voltando na outra raia. Quem estiver na raia ao lado, você consegue ver. Né? Mais que isso, só se tiver um dia muito claro, muito sol, porque aí você tem mais visibilidade embaixo d'água. Né? A luz ajuda. Mas você vê a raia do lado e só se estiver pareado. Bom, você estava falando que você começou bem criança, né? É verdade então que as crianças aprendem mais rápido a nadar que os adultos? Isso é um termo muito relativo, porque a gente segue sempre um parâmetro de individualidade. Pode ser que tenha uma criança que aprenda em 3 dias e outra em 1 ano. E o adulto é a mesma coisa, então não existe uma regra propriamente dita. A criança, você diverte ela treinando. Né? Você pode misturar o princípio, no caso da natação, ou todos os esportes, mas a natação existem milhões de brincadeiras, joguinhos, brinquedos, que a criança fica brincando de, no fundo, buscar uma bolinha de vidro e, na verdade, ela está fazendo um exercício respiratório. Então, a aula se torna mais motivante. Às vezes, o adulto chega na aula às 7 horas da noite, cansado, trabalhou o dia inteiro, teve estresse, funcionário, filho, né? E já está cansado. No meu caso, por exemplo, um adulto, eu posso aprender a nadar também? Mas você já deveria saber nadar. Você não sabe nadar? Faço que nem o nosso produtor, né? O Bruno. O Bruno diz que faz, ele tem o estilo dele. É o famoso martelo sem cabo, como ele fala, né? Cabo afunda. É aquele assim, vai cair a fundo de uma vez, né? É o coquinho, como é que vocês falam? É o nado coquinho, né? Que a gravidade, a correnteza leva. Não, nossa afunda mesmo, cara. É tudo pezinho pesado mesmo, viu? Mas a natação, além de ser um seguro de vida, né? Imagina, você está pescando, o barco afunda, falta 50 metros para chegar na... Né? Tem que nadar. Tem que saber nadar. Sem contar que é um estímulo cardiorrespiratório, muscular. Fumantes, então, sofrem com uma coisa, né? Fumante sofre, acho que todo dia, né? Mas quando vai nadar, o fôlego é diferente. Legal. Gente, vamos para o nosso rápido intervalo, né? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de todas essas medalhas, as competições que ele participou. Faz jiu-jitsu, corrida, triatlo. Bom, tem uma infinidade de coisas. Aí conversando então com um atleta, né? O Zanca, o Thiago Zancopé Santo Pietro. Não muda de canal, não. Tá? Firme Esporte está na área. Se derrubar... é pênalti. É isso aí. Voltamos já. Bom, gente, já estamos de volta ao nosso FIB Esportes. Só quero lembrá-lo, hein? Se você tem uma sugestão de pauta, entre em contato com a gente. É fibesportes@gmail.com. Você pode ser o nosso próximo entrevistado. Ou aqui no estúdio, ou nós vamos até o seu local onde você pratica a sua modalidade. E hoje aqui conversando com meu amigo Zanca. Zanca, dá para ter uma base de quantas competições de natação você participou? Nossa, eu participei durante 17 anos do cenário competitivo. Então, é um número, acho que incalculável. Não tenho mesmo referência. Né? Chegou no mesmo dia a participar de 2, 3? Não dá, porque a gente fica... A competição geralmente começa de manhã e acaba no final da tarde, quando não, sim. São 2 dias. Porque você falou aqui que você ganhou 3 medalhas num dia só, né? Sim, mas isso é uma coisa normal, assim, em várias competições. Aqui. Foi um brasileiro que teve em Foz do Iguaçu, né? Foi em 2009. Né?
E eu peguei 3 medalhas, né? Eu nadando revezamento e prova individual. Mas a minha grande paixão dentro da natação são as águas abertas, né? Eu tenho aqui, ó, Liga Paulista de Natação, brasileiro, paulista, mas tem jogos regionais. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui foi uma travessia. Essa teve aquele sabor especial. Essa travessia foi um negócio maravilhoso. Porque e onde foi? Foi em Barra Bonita, a travessia Comandante Almirante Tamandaré, que não tem mais a travessia. A travessia É Igaraçu, Barra Bonita? Não, é lá em Barra Bonita, entre as pontes. Ah, tá. O barco sobe, a gente até a ponte de cima, a gente pula do barco, o cara dá um tiro pro alto lá, todo mundo sai, quem chega primeiro ganha. Dá 1 quilômetro e pouquinho. Né? E em 2009 eu ganhei ela, mas tem uma história muito interessante. Vamos lá. Né? A gente pulou no rio, tinha que nadar meio que em diagonal. Todo mundo foi para um lado e eu errei, não me concentrei, não vi que todo mundo estava indo para lá. Estava distraído, feliz da vida, né? Eu já levava a natação como for fun, assim, né? Por diversão. Então eu não tinha mais aquela obrigação moral e cívica de ganhar. Eu fui para o lado oposto. Peguei uma corrente do rio mais forte, cheguei na frente de todo mundo. Fui campeão. Que legal, cara, que legal. Bom, você está falando aí do rio. E você já fez no mar também? Já As dificuldades são outras. Então, é porque, tecnicamente falando, a natação no mar, a respiração tem que ser feita para frente. Porque tem onda. A natação na piscina, que a água forma um espelho d'água, é feita lateralmente, né? E você mantém metade da sua cabeça dentro da água, você só tira a boca para respirar. Porque você não pode mudar o seu corpo. Você tem para manter a sua estabilidade da técnica. No mar, você tem que respirar de frente. Você meio que olha para frente. Peraí, na piscina, então, é só de um lado o rosto virado, não pode, no caso, virar para o outro lado? É interessante sempre alternar os lados para que não sobrecarregue o corpo de um jeito meio torto. Né? Tá, mas aí agora você falou do rio para o mar, a diferença das águas ali, por causa do mar, ondas, alguma coisa assim, como é que é? É um perigo, cara. A gente foi nadar a travessia em Avaré, que tem no camping municipal até o outro lado. Você até tem medalha de lá, que eu sei. Tem várias. Gente, então, fora esse balaio aqui, como eu falei, é um famoso balaio ligado, que tem de medalha aqui dentro. Tem bastante. Né? Fora que você perdeu, né? Deu de presente. Eu tinha uma história que eu fui nadar um paulista em São Paulo. Nadei o paulista, ganhei uma medalha linda de campeonato paulista. Cheguei em Garça, dei para namorada. Né? Esse é a atual esposa dele? Não, abafa o caso. Mas era namorico de criança, não dá nada. De adolescente. Aí terminei o namoro, ela jogou a medalha fora. Na verdade, ela jogou em mim, mas errou e perdeu a medalha. Puxa vida. Entre outras, já perdi um monte de medalha. Voltando nesse assunto, você estava falando do rio aí, da travessia. O que aconteceu? Estava ventando muito. Então, quando venta, no meio da represa, tem onda dessa altura. Tem onda de meio metro. Aí você tem que respirar de frente. Porque se você respira de lado, a hora que você vira seu rosto para respirar, a onda te afoga. Porque a água bate o tempo todo. Então, para fazer uma travessia, você tem que ter uma condição aeróbica muito específica, uma condição técnica muito específica. Para nadar em mar, tem que ser muito técnico. Mês passado, morreu um atleta afogado numa prova de triatlo no Rio de Janeiro. Apareceu na Globo, foram achar o corpo dele 2 dias depois, batendo nas rochas. Uma prova de triatlo, o cara tinha que ir e voltar nadando pouca coisa. Né? Mas não sei se você já foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você entra no mar 3 metros, a água está aqui. É um barranco. Né? E a água é forte. Inclusive, no SESC aqui em Bauru, nós tivemos o prazer de entrevistar a campeã brasileira de triatlo, né? O Kimoto? Em alto mar, né? Ela é de travessia aquática, maratona aquática, já nadou Olimpíadas. É uma referência, é um excelente exemplo de atleta, de humildade e tal. Eu tive um monte de aluno que foi lá tirar foto com ela. Eu não estava em Bauru, não teria ido também, porque eu sou fã dela também. Muito legal. Então, você estava falando das dificuldades da água do rio para a água do mar, então nessa nada em aberto, né? É diferente. Um bom nadador de piscina não deve se atrever a ir nadar no mar ou no rio em distâncias longas, sem testar umas distâncias menores primeiro. E sem contar, não só aqueles aventureiros que se tornam corajosos, né? Depois... Sabedoria de voo, que só morre afogado quem sabe nadar. Porque quem não sabe fica com medo. Mas apesar que muitas vezes, até quem não sabe no raso por aqui, pode dar uma danada da cãibra também. Cãibra é um perigo, né? É complicado. Cãibra esfriou, venta, água gelada, dá cãibra.
Já teve alguma competição, em piscina mesmo, né? Que você está ali perdendo, aí você sentiu nas últimas braçadas, você falou, vou tirar o máximo de mim e conseguiu ganhar? Eu tenho uma história, mais ou menos assim, só que com um final triste. Porque eu estava nadando um regional, jogos regionais mesmo, e foi uma prova de 200 livre, né? Que eu estava muito bem, só que no finalzinho eu dei um último tiro e cheguei entre os 3 primeiros. Né? Eu estava indo mal, eu estava lá para quinto. Na última piscina eu ultrapassei 2 e cheguei entre os 3 primeiros. Todo mundo comemorou, o Thiago vai ganhar a medalha, vai medalhar, eu fui desclassificado. Ué, mas por quê? Porque eu dei uma saída falsa. Quando o árbitro fala, as suas marcas, você não pode se mexer mais. Eu estava me equilibrando ainda. Né? Aí quando ele deu o tiro, eu pulei, tal. Mas pela regra, isso não pode. As suas marcas... Como se tivesse queimado uma largada, no caso? Não, então, não é uma saída falsa. Né? Eu posso distrair os caras do lado. Né? Eu posso induzir eles ao erro e posso tirar proveito disso e sair na frente. Eu não tirei proveito disso, eu me atrapalhei com isso. Né? Mas não pode. Rapaz, eu estou vendo aqui, ó, tem várias que você ganhou no camping de Avaré. A travessia. São 3 quilômetros de braçada. Mas você disputou pelo Pinheiros uma temporada, né? Eu nadei pelo Pinheiros 2 anos, né, mais ou menos. Uns 2 anos, Só que, como eu morava em Garça, treinava em Marília, a gente ia a cada 10, 15 dias para São Paulo, né, fazia uma avaliação, fazia um treino lá, pelo técnico do Pinheiros, e voltava com um caderno para os próximos 10 treinos, que o técnico do Iara Clube de Marília, sempre foi uma potência da natação, né, ainda é, e eles me aplicavam um treino. Entendi. Né, nessa época. Né, tive vários técnicos. Mas você também teve no Tijuca? Então, no Tijuca Tênis Clube, no Rio, eu fui em várias competições. Né? Perfeito. Muitas competições de nível nacional rolam no Pinheiros. No Pinheiros e no Tijuca Tênis Clube. Nadei muito naquela piscina lá do Rio de Janeiro. Mas, Anca, assim, você estava tão bem ranqueado, assim, né? Não só no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, porque você não ganhou só medalhas aqui no estado de São Paulo, você ganhou por esse Brasil afora. Sim. Tá? E por que nunca foi disputar no exterior? Bom, essas medalhas são de mais ou menos 10 anos atrás. Hoje em dia, a minha febre é outra. Eu tenho medalhas mais atuais do que essas aqui. Na natação, eu tive uma carreira que despontou assim, muito precoce. Com 14, 13 anos, eu estava ranqueado paulista, ranqueado brasileiro. Né? E naquela época, a gente tinha um sério problema. A gente tinha índice para ir para as competições internacionais e tal, mas a gente não tinha dinheiro para ir. Né? O esporte no Brasil, bom, se fosse só o esporte, né, tem tantas outras coisas que não rodam bem no Brasil, mas o esporte, infelizmente, ainda não tem essa cultura de investimento e tal. Eu tive que parar, ou tive que treinar menos para poder trabalhar. Porque treinar eu treino até hoje. Né? Então eu tive que desacelerar. Quando eu era atleta, só nisso, até uns 10 anos atrás, eu treinava 6 horas por dia, 7 horas por dia. Legal. Estudava, fiz faculdade de educação física, tudo com a natação. Eu devo à natação, inclusive, meu diploma, aqui na faculdade FIB, do FIB Esportes. Gente, no próximo bloco, ele vai comentar aí, você viu o que ele falou, né? Ele disse assim, minha febre é outra, tem outras modalidades. E ele vai comentar com você isso no próximo bloco. Não mude de canal não, hein? FIB Esporte na área. Se derrubar... é pênalti. É pênalti. Ou é piscina, é água. Voltamos já. Pô, tô parecendo aquele cara lá da novela, o Zé das Medalhas, pô. Vamos deixar esse balaio pra lá, né? Esses nós aí tem alguns anos já, não posso desatar eles não. Não pode desatar esses nós. Não, esses aí tem que ficar. Gente, o nosso FIB Esporte de hoje, estamos conversando aqui com o Thiago Zancopé Santo Pietro, né? Tutte buonariente, né? Mas o Zanca, medolha macarrone. Zanca, você falou que
hoje, né, outras modalidades. E eu estou vendo se ele colocou um pouco de medalha aqui, fora o balaio de gato que está aqui, outras que deixou para lá, outras ali, tem muita medalha. Tem bastante. Chega em casa, como eu disse, teve uma novela que passou numa emissora aí, que tinha o Zé da Medalha, que ele veio morrer quando as medalhas começaram a cair em cima dele, sabe? E ele fabricava, né? Ah, ele fabricava? É. Bom, mas no seu caso aqui nós estamos vendo... Eu nunca fabriquei nenhuma delas, viu? Só... Bom, mas tem umas aqui, né, velho? Olha o piso. Né? Tem umas aqui, isso aqui tem várias opções, né? Pode servir como, não só como medalha, como bolacha para colocar um copo em cima, pode servir como cinzeiro, né? Tampa de frigideira. Tampa de frigideira, o que mais? Isso aí. Aquela de jogar malha, como eu disse. Malha, é. Meu amigo, essas aqui, o que significam? Bom, há 10 anos atrás, eu tive um problema nas costas e o médico falou que eu tinha que parar de fazer natação. Poxa, é estranho, né? Porque sempre fala que a natação ajuda para tudo. Mas a performance ajuda a agravar a lesão. Né? E eu não sei nadar e nadar fraco. Eu não sei cair na piscina e falar, vamos nadar meia horinha? Eu saio de lá às 11 de tanto treinar. Eu gosto de nadar, eu gosto de treinar. Né? Aí eu fiquei cabreiro, falei, o que eu vou fazer? O médico falou que eu posso praticar, mas eu não posso treinar. Eu gosto de treinar. Né? Aí um amigo, eu já tinha feito judô quando criança, né? Um amigo me chamou para fazer jiu-jitsu. Eu fui fazer jiu-jitsu. Aí eu tô há 10 anos, emagreci, tal, fazendo jiu-jitsu e participando de algumas corridas. Então, as corridas que tem aqui em Bauru, eu já fiz meia maratona, né? Eu já fiz algumas corridas. E vejo que né? você não entra para brincar, não. De 10 quilômetros. Né? 5 a 10 quilômetros aqui. Isso aqui é um triatlo, né? Não, essa foi uma corrida de rua. Uma corrida de rua aqui em Bauru. Água aqui, eu pensei que fosse parte do É porque muito bonito, hein? Muito bonito. Essa competição, ela fazia 4 corridas no ano. Sim. Né? Cada corrida era um elemento da natureza: terra, fogo, água e ar. Né? E no final do ano, as medalhas se encaixavam e formavam uma mandala. Olha que maravilha. Né? E você chegou a participar de alguma de São Silvestre? Olha, eu sempre sonhei em ir para São Silvestre. Né? Eu tenho preparo até para ir. Já tive condições outras vezes, mas nunca dá certo. É Réveillon, é de família. Mas vamos tentar, por que não esse ano? Seria ótimo. Eu sempre gosto de estar em São Paulo para assistir a São Silvestre. Sou da época... Olha isso aqui que legal. Tiago, eu sou da época de quando a São Silvestre era à noite ainda. Era à noite. Depois, a parte da manhã, a gente está sempre ali, estou acompanhando na Vida Paulista ali. Acho que seria bastante interessante. E essas outras que tem a Volta da Pampulha... Sim, é ótimo, deve ser essa aqui, a meia internacional do Rio de Janeiro, gente. Olha aí, 15ª meia maratona. Legal demais, Correr na orla ali, Rio de Janeiro, é muito bonito. Isso aconteceu, essa aqui foi em 2011, né? Foi a 15ª, né? 21 de setembro de 2011. 11. Bom, essa parte de corrida, você fez triatlo também. Agora, bom, como eu tenho a natação muito técnica, né, eu não me canso tanto para nadar. Né? Na verdade, e eu adoro andar de bicicleta. Eu pego a bicicleta, eu e meus amigos, de final de semana a gente pedala 60 km, 70 km. Bike também? Bike, Sexta-feira agora a gente pedalou quase 70 km numa trilha em Garça com 2 cachoeiras. Né? Filmamos, fotografamos, postamos tudo. Né? Então, eu vou levar a rapaziada aqui da FIB. Ô, Fabiano, você está me vendo aí? Vou levar o Bruno, toda essa rapaziada aí que diz, né, que precisam fazer uns exercícios. O esporte, hoje em dia, a minha visão com o esporte é a qualidade de vida. Legal, controle de peso, saúde. Né? E adoro correr. E eu sou personal trainer, então eu corro com os meus alunos. Né? Hoje em dia eu dou treinamento. A última corrida de rua foi essa aqui, ó. Né? Eu fui com uma aluna que emagreceu, está correndo, super feliz. Né? Amanhã eu vou dar treino para ela às 6 horas da manhã. Aqui, ó. Foi o quê? Foi esse mês. Né? Coisa de... Não tem 15 dias essa medalha que você ganhou. Estou vendo aqui, ó, 2017. Isso. Né? Essa medalha vai ter a outra etapa desse campeonato, dessa corrida que vai ser, acho que em agosto, que é a outra medalha que encaixa nela. E pesadinha. Isso aí, se rodar e acertar na cabeça de um, virar arma branca. Verdade. Agora... Eu estou vendo umas aqui, gente, tem tanta medalha espalhada aqui, que coisa linda, essa realmente parece uma mandala, né? É, linda mesmo. Uma mandala. Essa medalha é do circuito interior de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Qual é a sua faixa? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu treino desde a faixa branca com o professor Paulo Ledesma, o Paulinho,
E o professor Moranga agora também em alguns horários. Né? PL Atos mesmo, gosto muito do jiu-jitsu. Né? Eu vou junto, participo, eu sou bem inteirado lá, conheço todo mundo. Bom, sou o velhinho que o pessoal gosta de bater lá. Ah, é? O pessoal falando, é esse velhinho que eu vou descer o porrete? É isso, vou enfiar a mão. Mas o pessoal não bate em mim, não, eles gostam Não, de mas mim. eu acho bastante interessante que desde criança, desde pequeno, você foi muito, vou usar o termo, doutrinado. Tá? Doutrinado é excelente. Na parte para se cuidar, não só na parte de natação, todos os esportes em si você aprendeu a gostar, se preocupa com a própria alimentação. Você disse que há pouco que teve que emagrecer um pouquinho, quer dizer, exagerou, extrapolou um pouco. Para eu poder correr essa aqui, né? Porque senão já. Eu tenho muita lesão, né? Todo atleta, todo amante de atividade física tem lesão. Então eu tenho que ir devagar, eu tenho meu ritmo já também. Né? Eu já estou com quase 40 anos, então eu tenho que respeitar o meu corpo. Mas aí tem o sênior, né? As categorias. Master, estamos dentro. Que legal, rapaz. Olha, realmente... Só ressaltar uma coisa. Pois não, claro. Hoje, eu sou um educador físico, né, que tem o esporte não mais com um parâmetro de competição. Hoje, o meu parâmetro de evolução está relacionado ao meu eu ontem. Né? Então, eu estou em constante evolução. Mas eu não tenho a obrigação mais de competir, ganhar medalha, patrocinador. Não, eu acompanho meus alunos e prego essa filosofia de vida, não só no meu blog, com os meus alunos, que o estilo de vida... Você sabia que 17 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo com doença relacionada ao coração? Dados do site da Organização Mundial de Saúde. Né? E principal causa? Sedentarismo. Verdade, né? verdade. Sedentarismo. Aí os secundários, tabagismo, estilo de vida, má alimentação, obesidade, mas o sedentarismo ocasiona todos os outros. Claro que tem os fatores genéticos, congênitos, né? Mas em média é o sedentarismo que arrebenta com todo mundo. Zanca, olha, poderia fazer 2, 3, 4, 5 programas com você, que tem muita história para contar. A gente pode fazer um com os troféus também, que eu não trouxe. Os troféus seria complicado, mas a gente podemos fazer sim, sabe? Tem muita coisa interessante, você é uma pessoa muito iluminada, muito guerreira, e eu sei, né, que você tem uma equipe que, não só porque você disputou, teve o prazer de estar ali dentro do octógono, nos tatames, na piscina, né, nesses esportes radicais também, né? Eu sei que você tem uma equipe que se chama Sujo de Barro, que cobre esses eventos radicais, né? Sim. Numa próxima oportunidade nós vamos falar... Vai ser uma honra trazer o Sujo de Barro para cá. Será um prazer ter junto com o nosso FIB Esportes. A gente traz o Diego aí também, com certeza. Que apresenta o Sujo de Barro comigo. Legal. Meu querido amigo Thiago Zancopé Santo Pietro, o Zanca, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Parabéns por essa trajetória tão maravilhosa de vida. Tá no começo ainda. Tem muitos ainda. E daqui um dia vai passar para os filhotes também, né? A hora que for, seja. Mas vai ter que treinar, hein? Tá certo. Gente, FIB Esporte, hoje um programa muito gostoso, conversando aí com uma pessoa, um rapaz que veio de Garça, mas que Bauru abraçou e ele conseguiu já levar o nome da nossa cidade para muitos lugares. Mais uma vez, que Deus abençoe você, parceiro. Obrigado, amém. FIB Esporte vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau, gente!